Olá, está começando mais um Rede de Olhares, hoje no formato Rede Cabeças, aqui na UX TV. E hoje vamos falar sobre a situação política do Brasil e tentar entender qual será o futuro do nosso país. Para tentarmos entender como o Brasil chegou neste cenário político, é preciso voltarmos um pouco no tempo, mais precisamente março de 2014, data de início da Operação Lava Jato. Alberto Youssef é preso na primeira fase da operação. Em junho de 2014, com a popularidade em baixa, Dilma é vaiada na cerimônia de abertura da Copa do Mundo. Início de 2015, Eduardo Cunha é eleito presidente da Câmara. No mês de abril, o tesoureiro do PT, João Vacari, é preso durante mais uma operação da Lava Jato. No mês de junho, o presidente da maior construtora do país, Marcelo Odebrecht, também é preso. Início de 2016, o ex-marqueteiro do PT, João Santana, e sua mulher, Mônica Moura, são presos. O casal, que confirmou a existência de Caixa 2 na campanha presidencial de Dilma em 2010. Maio de 2016, o Senado aprova por 55 votos a favor o processo de impeachment. Temer assume como presidente interino no dia 12 de maio de 2016. No dia 31 de agosto de 2016, o Senado aprova o pedido de impeachment e Temer é empossado como novo presidente. Março de 2017, Sérgio Moro condena Eduardo Cunha a 15 anos de prisão. O ex-deputado é preso pela Lava Jato, acusado de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. No dia 10 de maio, Lula presta depoimento a Sérgio Moro em Curitiba. O ex-presidente é interrogado como réu pela primeira vez em processo da Lava Jato sobre o triplex. No dia 17 de maio, Joesley e Wesley Batista falaram em delação que gravaram o presidente Michel Temer dando sinal verde para comprar o silêncio do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Brasil, 29 de maio de 2017. Chegamos até aqui. E agora, qual será o futuro do Brasil? Bom, e vimos somente um pouco do que aconteceu nesses últimos anos aqui no Brasil. Eu estou aqui com Ronaldo Tomazini, representante do Observatório Social. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem. Estou aqui com Wilson Antônio Steinmetz. Falei certo, Wilson? Steinmetz, perfeito. Professor de Direito Constitucional da UX, exato. É um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso. Também estou aqui com a Mônica Matia, Olá. Professora de Economia da UX, tudo bem? Exatamente, como estão todos? Tudo bem. Com a Graziela Cardoso, presidente da OAB de Caxias do Sul. Obrigada. Sejam todos bem-vindos. Voltar aqui. Bom, vimos então um pouquinho do que aconteceu nestes últimos anos aqui no Brasil. E eu quero perguntar para o Ronaldo qual é o papel do Observatório Social e principalmente na política nos dias de hoje. Bem, o Observatório Social, eu acredito muito que é uma forma que a gente tem hoje para transformar a indignação em ação. Eu diria assim, claro, o Observatório ainda faz um papel pequeno até, de certa forma, porque trabalha hoje nas licitações públicas municipais, trabalha focado no município, mas é uma forma que as pessoas têm de poder trabalhar, entender como funciona a sistemática do município, como funcionam licitações, como funciona a gestão pública municipal. E o Observatório vem para isso, para auxiliar, então, essa gestão pública para que ela se torne mais eficiente e tenha transparência nos recursos que são gerados por nós, pelo povo, pelas pessoas que trabalham e geram riqueza. E esses recursos, eles precisam ser bem empregados, bem aplicados. E o Observatório, ele surgiu para isso. Hoje já são 120 observatórios no país inteiro. No Rio Grande do Sul já são 12, Caxias está entre eles, então temos Porto Alegre, por exemplo, que já é um observatório bem consolidado, conseguiu bons resultados, e Caxias vai nesse caminho. Estamos desde dezembro de 2015 atuando. Hoje conseguimos, em um ano e um pouco mais de um ano de atuação, já verificar em torno de 10% dos recursos que Caxias dispõe. Enfim, é um começo, está se construindo um trabalho e eu acredito que com a participação da sociedade a gente pode ter condições de ter uma melhoria
uma melhoria de gestão, uma transparência melhor, né? Sabendo que o político que foi eleito, foi colocado lá por nós, ele vai ter um acompanhamento, ele vai saber que vão ter pessoas que vão estar cobrando dele ou auxiliando, eu não diria nem cobrando, mas enfim, auxiliando na gestão para que se torne melhor, se torne mais profissional e tenha êxito. Correto. Wilson, e o papel do direito hoje, fundamentalmente, na sociedade, em busca dos seus direitos, na concepção de justiça? Eu acho que o direito vem muito à baila e passou a ser de interesse não só dos experts, dos especialistas, daquilo que nós chamamos de operadores do direito, mas especialmente na crise que nós estamos vivendo, assuntos que aparentemente não tinham sequer interesse para os próprios operadores do direito, passaram a ser de grande interesse da sociedade. Eu sou professor de Direito Constitucional e um dos temas do Direito Constitucional é o poder executivo da União. E eu costumava dizer para os alunos, bom, está no plano de ensino e eu tenho que falar para você sobre crimes de responsabilidade do Presidente da República, infrações penais do Presidente da República, o que acontece na hipótese de ter a vacância da presidência, da vice-presidência. Os alunos me olhavam, né, de um jeito, puxa vida, a gente tem que estudar realmente isso. E, no entanto, hoje passa a ser uma questão importantíssima para a sociedade brasileira. Quer dizer, a sociedade brasileira, os formadores de opinião e a sociedade em geral passou a se familiarizar mais com o discurso, não só do discurso de quais são os direitos subjetivos que eu tenho como indivíduo, mas também de questões jurídicas institucionais, que aparentemente não dizem respeito a um direito subjetivo do indivíduo, como saúde, educação, liberdade de expressão, liberdade religiosa, mas há normas hoje extremamente importantes do ponto de vista da conformação e dos destinos institucionais do país. E isso, a meu juízo, como professor de Direito Constitucional, como constitucionalista, me surpreende, né? Mas, enfim, essa é a tarefa da Constituição, né? Ela tem que regular aquelas coisas que provavelmente vão acontecer, mas também tem que ter uma previsão para aquilo que é altamente improvável, né? E nós estamos diante de uma situação agora que eu diria para vocês e para os telespectadores que altamente improvável. É a primeira vez, creio, que acontece isso, né? No creio não, com certeza no pós-88. Ou seja, não só os acadêmicos de direito, mas toda a população tem que estar atenta às leis, à Constituição em geral. O debate jurídico chegou, digamos assim, à mesa dos brasileiros. Parece, então, isso ser uma evolução da sociedade brasileira, demonstra a maturidade da sociedade brasileira no sentido de não somente olhar ao individualismo, e sim olhar para a pátria-nação, uma vez que todos nós estamos submetidos às mesmas condições. Vive-se um período difícil, sob o ponto de vista econômico, mas também jurídico-institucional. Parece, então, que estaremos subindo degraus, né? Essa maturidade possibilitará, talvez, avançarmos mais como sociedade. Graziela, e como a OAB vê tudo isso? Bom, Ronaldo, nós estamos num momento de crise institucional, política muito grave, né? E ética, principalmente, no nosso país. Então, a OAB sempre teve esse papel de defensora da cidadania também, dos direitos, e nunca antes ela precisou ser tão ativa e se envolver tão diretamente nas questões, nas problemáticas do país, como está sendo nesse momento. Nós temos à frente do Conselho Federal da OAB um gaúcho que foi presidente aqui da seccional do Rio Grande do Sul, uma pessoa muito correta, muito apaixonada pelo direito e pela advocacia, e com certeza um exemplo para todos nós, e eu acredito que esteja conduzindo com muita excelência, porque esses posicionamentos da OAB, eles todos estão sendo tomados sempre com respaldo, sempre chamando sessões extraordinárias do Pleno da OAB, onde nós temos ali todo o Brasil representado,
representado por todas as seccionais do país e depois de muito debate, depois de muita conversa, de analisar, é que se chegam a conclusões como decisões como aquela tomada, então, na semana passada, onde a OAB, em menos de um ano e 4 meses, acabou protocolando o segundo pedido de impeachment no presidente da República. Realmente é um momento muito delicado, muito triste. Eu vou dizer que ninguém fica feliz de estar participando desse momento. Eu acho que daqui a uns anos a gente vai lembrar e falar, lendo os livros de história, que estávamos ali ativamente participando dessa crise. Realmente é muito delicado. Mas esperamos todos que sirva para que dê uma reviravolta na vida de todos nós e principalmente da forma de se fazer política no nosso país, né? E que depois da Lava Jato, de todas essas investigações que estão acontecendo por aí, realmente os políticos aprendam a fazer política de outra forma, pensando então no poder público, na gestão pública como em primeiro lugar e não no privado, nos seus interesses, né? A gente espera que a gente saia melhores de tudo isso. Perfeito. Parece que o povo também não está muito contente, Graziela. Nossa. A gente foi até as ruas para saber o que eles pensam e quais as dúvidas da população. Quem assume no caso do impeachment do Temer? Aí um jovem eleitor com a dúvida, né, de quem assume caso o presidente caia. O presidente da Câmara dos Deputados, É o Rodrigo Maia. Atualmente. Por Atualmente. 30 dias ele assume, né? Ele Depois tem convoca as eleições Ele tem que convocar a de eleição forma indireta. em 30 dias. E caso 30 ele dias. também ele está sendo investigado, e se ele cai, quem assume no lugar dele? O presidente do Senado, né? Wilson. A linha sucessória é a seguinte, né? O vice-presidente substitui o presidente, estando os dois impedidos, ou em caso de vacância, o presidente da Câmara, estando ele impedido, o presidente do Senado, estando ele impedido, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Já ocorreu no mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, ter de assumir o presidente do Senado, porque era um período pré-eleitoral. Claro que ali não havia processo de impeachment, Sim, não era. Mas essa é a linha sucessória. Exato. Perfeito. Vamos ver mais uma pergunta, então. Esta é a linha sucessória, perdão. Eu gostaria de perguntar para os especialistas qual que é a diferença entre as eleições diretas e as indiretas. Professor Luiz. Para presidente da República, diz a Constituição que, havendo vacância, ficando vagos, os cargos de presidente e vice-presidente, assume o presidente da Câmara dos Deputados e ele, em 30 dias, deve convocar eleições indiretas. Essa eleição ela é realizada pelo Congresso Nacional. Câmara dos Deputados mais Senado Federal. Câmara dos Deputados são 513 membros, Senado Federal são 81 membros. O problema é que a Constituição também diz que a eleição indireta para presidente da República, nesta hipótese, nos últimos 2 anos do mandato, eleição indireta nos últimos 2 anos do mandato, depende de uma regulamentação legal. Esta lei não existe. Então, nós não temos uma lei regulamentando a eleição indireta. Daí decorre uma série de problemas. Primeiro, a eleição será por maioria simples ou por maioria absoluta. O voto será aberto ou será secreto? Mas como será feito o cálculo? A Constituição prevê em várias situações que o Congresso Nacional delibera em sessão conjunta. Por exemplo, quando aprecia veto do presidente da República a projeto de lei. Mas o cômputo dos votos se dá em separado. A sessão é conjunta, então para derrubar um veto presidencial é necessária a maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados, no mínimo 257 votos, e a maioria absoluta dos membros do Senado, no mínimo 41 votos. Então, a contagem é separada. A pergunta é o seguinte: numa eleição indireta para presidente,
essa contagem vai ser separada ou nós vamos somar 513 mais 81, que são 594, e tirarmos a maioria absoluta daqui? São cálculos diferentes, mas os problemas não param aí. Aplicam-se ao candidato a presidente e a vice-presidente nas eleições gerais as mesmas condições de elegibilidade de eleições diretas? Parece que sim. Alguns, ele tem que ser brasileiro nato, ter mais de, no mínimo, 35 anos, estar no pleno exercício dos seus direitos políticos, mas tem um problema. Filiação partidária. É obrigado a ter filiação partidária? Para a eleição direta, aquelas eleições que nós realizamos a cada 4 anos, é obrigatória a filiação partidária. Neste caso seria... Então, porque se cogitou que uma candidata muito viável, que seria interessante, seria a presidente do Supremo Tribunal Federal, mas ela não é filiada a partido. Como então? Outra, para estes cargos, quem é servidor público requer uma desincompatibilização 6 meses antes. Isto não seria possível. Então vocês vejam a grande complexidade que nós temos. As dúvidas são muitas. Muitas. E mais, eu sei que estou estourando o meu tempo, houve em 2015 uma mini reforma eleitoral, a Lei 13.165, que fez muitas alterações ao nosso Código Eleitoral, que é um Código Eleitoral de 1965. Sim. E ele fez a seguinte introdução, que na hipótese de cassação do mandato pela Justiça Eleitoral e em outras hipóteses, haverá eleição indireta se forem os últimos 6 meses do mandato. Então existe uma incompatibilidade aparente, né, entre a lei do Código, a norma do Código Eleitoral e a Constituição. Provavelmente quem for prejudicado, ou quem não se sentir atendido, vai provocar o Supremo Tribunal Federal. Nós temos mais uma dúvida que veio das ruas. É possível se instalar uma nova ditadura militar no Brasil? Ronaldo. Olha, eu sinceramente não acredito nisso, né? A gente demorou para conquistar uma democracia no nosso país. A gente teve uma condição, tivemos uma ditadura por alguns anos, né? E não foi benéfico. Eu acho que a democracia é o melhor caminho, é o caminho do crescimento, é o que leva o país realmente a ser um país igualitário, com direitos iguais, né? Então eu sinceramente, pessoalmente, não acredito que numa ditadura, acho que o povo não aceitaria isso e a forma como hoje está constituída a nossa nação, ela também não teria espaço para uma ditadura. Né? Graziela, as Forças Armadas já foram convocadas até pelo presidente, mas isso seria possível? Olha, eu concordo com o Ronaldo, eu acho que não é por aí. Eu acho que a democracia é um regime de liberdade, é um regime de crescimento e termos chegado até aqui seria um retrocesso. Eu não vejo como sendo uma solução. Entretanto, eu vejo mais essa fala toda da questão da ditadura no sentido de desânimo mesmo, das pessoas estarem desacreditadas com o setor político do nosso país. Mas, como eu falei antes, eu acho que tudo isso... está vindo à tona muita coisa. A gente sabe que são práticas reiteradas que ocorreram há muitos anos, não é uma coisa de agora, mas assim, é importante que tudo isso venha à tona. Eu acho que tanto a Lava Jato como todas essas operações que estão em andamento, o momento é esse. Eu acho que o Brasil tem que ser passado a limpo. Eu brinco assim que já veio tanta podridão para fora que tem que vir mesmo e a gente está preparado no meio de tudo isso, preparado para ver. E as coisas precisam mudar. Os políticos precisam entender e aprender a fazer uma outra política. Mônica, e para a economia? Uma crise política é terrível para uma economia. Sem dúvida. Eu até gostaria antes, e fazendo esse link para a economia, de até fazer uma questão aqui na mesa, né? A gente tem muito medo da ditadura militar e parece que nós aqui na mesa não aceitamos, a sociedade como um todo não aceita. Mas eu questionaria sobre o seguinte fato: a gente não vive sob uma ditadura civil?
E aí entra a questão da economia, que nós vivemos na última década, especialmente, uma profunda intervenção do Estado na economia. Pergunto a vocês aqui, se vocês desejassem fazer uma manifestação hoje, sem avisar os órgãos de segurança, é possível fazer tal manifestação? Parece que na década de 80 era possível. Hoje você precisa comunicar todos os órgãos de segurança. E aí eu pergunto, isso é democracia? A intervenção do Estado na economia, sob o ponto de vista de orientar a atividade econômica, de estimular mais o consumo num determinado setor do que no outro. Isso significa que vivemos um processo democrático? Bem, e sob o ponto de vista econômico, nós saímos em 2015 com uma recessão, ou seja, um crescimento negativo do PIB em 3,8%, 2016 um crescimento negativo de 3,6%, previsão de crescimento agora para 2017 é 0,5%, se o processo econômico e político permitir. Estamos com 14 milhões de desempregados, um número extremamente elevado, empresas ociosas, empresas falindo, ou seja, de alguma forma, o remédio que veio para a economia, cujo objetivo era conter a inflação, foi conseguido, mas a duras custas, né? Estamos com essa realidade que vem agora se aprofundar com a crise política. Então, nós temos que entender bem o processo econômico sob duas vias. Número 1, o objetivo econômico que era de reduzir a inflação, e esse foi conseguido, apesar de termos uma taxa de juros incompatível com a taxa de inflação atual. Nós temos os estrangeiros sempre muito interessados em colocar seus pés aqui no Brasil, pois somos o 5º maior mercado consumidor do planeta. De outro lado, nós temos, correndo paralelamente, a crise política, que atrasa muito o retorno do crescimento econômico. Mas é importante a gente se dar conta que a pessoa que foi designada pelo presidente Michel Temer para conduzir a economia é um ex-ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, é um ex-ministro do presidente Lula, que é o Henrique Meirelles, que atende, de certa forma, aquilo que o mercado deseja e que agora também passa pela reforma trabalhista, pela reforma previdenciária e pelas transformações que viriam nesse processo de implantar no Brasil a terceirização. Então, a gente vive um caldo de política econômica e um caldo de transformações políticas que nos deixam um pouco cansados, sem saber exatamente o que vai acontecer dentro de 5 anos. Fica uma pergunta e nós estamos, então, tentando, né, construir cenários para ver o que vai acontecer em função, logo que passar agora esse momento de crise tão sério. No próximo bloco, vamos tentar responder essas perguntas. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com o Rede de Olhares, hoje no formato Rede Cabeças, para falarmos da situação política do Brasil. E a nossa equipe de reportagem foi até as ruas para saber o que as pessoas pensam deste cenário. O que o senhor está achando da política nacional? Péssima. Mas isso aí tá muito ruim, né? Bah, isso é uma porcaria, velho. Uma b****, tá horrível. Horrível. Meu Deus, é uma vergonha. Olha, eu não sei te dizer nada, eu acho que vai de mal a pior. Mas os ladrões são ele é ladrão. Os deputados, senador, não tem um que sirva. Tá muito feia a coisa. É uma vergonha. Não gosto de política, não gosto de falar sobre isso também. Acho que teria que fazer uma limpa e começar tudo de novo. Só tá aparecendo coisas que são de décadas. É o cenário que temos hoje, né? Infelizmente é um cenário caótico, mas... Momento confuso, difícil de saber que rumo as coisas vão tomar.
mas a gente tem que ficar atento. Tu percebe, tu vê no olhar deles assim, que eles só querem o bem próprio, entende? E quando tu começar a votar a partir do ano que vem, como é que tu vai pautar as suas escolhas? Eu não sei, é um negócio que tipo, eu fico pensando bastante nisso, mas eu não sei ainda. A saída, o voto, conscientização nossa de voto, é a primeira saída. Os militares tomar conta outra vez e matar um bocado de gente. Não adianta a gente achar que a corrupção lá em cima, a improbidade, se nós, enquanto cidadãos que estamos votando, não reconhecer que o erro também foi nosso. Essa história de indiretas não vai funcionar, porque esse Congresso também está corrompido, não tem legitimidade. Então o importante é direta já, venha quem vier, o povo tem que escolher. Ainda é possível acreditar? Ai, sempre, né? A gente tem que acreditar, senão como é que a gente vai viver, né? E entregar o país, que país a gente vai entregar para os nossos filhos se a gente não tiver esperança? Wilson, é possível acreditar na política ainda? Pode sim, complementar. Claro. Só nós temos que tomar um certo cuidado com este argumento que diz: o povo é culpado porque, afinal de contas, deputados e senadores estão lá apenas porque alguém votou. Calma, né? Temos que ponderar. O problema é que nós temos um sistema político eleitoral muito complicado. Nós temos, por exemplo, duas medidas em matéria de reforma eleitoral já produziriam resultados fantásticos. Primeira, proibição de coligações nas proporcionais. Eu, Wilson, voto para deputado no fulano do partido X e esse meu voto contribui para eleger Beltrano do partido Y. Como eu vou responsabilizar o eleitor? O eleitor, muitas vezes, que ele votou no fulano do partido X, mas o partido X estava coligado com o partido Y. E não raro, o fulano do partido X e o Beltrano do partido Y têm posições ideológicas antagônicas, visões diferentes dentro de uma coligação. Então, teríamos que, em primeiro lugar, proibir coligação nas proporcionais, para deputado estadual, para vereador, para deputado federal. Aí os sujeitos sabem que partido está votando e que candidato está votando. Ele sabe que se eu votar, o cidadão sabe que se ele votar no partido X, ele estará beneficiando aquele candidato do partido X ou um outro candidato do partido X e não alguém do partido Y. Segundo, criar cláusula de barreira. Tá? Ou seja, não é possível quase 30 partidos políticos do Congresso Nacional. Tem partidos, vamos falar abertamente ao público, que são verdadeiras empresas. É um negócio, é business. Não tem nada a ver com ideologia. Estão lá para o quê? Para receber recursos do fundo partidário. Tá? Muitos partidos são controlados por famílias. Vendem isso. Bom, quando foi interceptada uma conversa telefônica do Carlinhos Cachoeira há alguns anos, tá? Em várias conversas telefônicas, em uma delas o Carlinhos Cachoeira estava comprando um partido em Goiás por R$1,5 milhão de reais. Porque o Carlinhos Cachoeira, contraventor, criminoso em série, criminoso profissional, estaria interessado em comprar um partido em Goiás. Então, nós eleitores, sim, temos responsabilidade. Mas o sistema político eleitoral que está aí não nos ajuda. Então, professor Wilson, nesse sentido, eu gostaria de lhe dizer que concordo com o senhor nesse sentido, pela sua fala de que os eleitores não são os culpados e de que é necessária a reforma. Não são totalmente. Então não é possível só responsabilizar o eleitor. Isso, mas por isso dizer que a gente esperaria dos constitucionalistas como o senhor e tantos colegas que o senhor tem pelo país e também da OAB regional e da OAB nacional que, obviamente, intervenha nesse momento de pedir o impeachment dos presidentes. Isso foi realidade em todos os processos
processos que houveram até agora, mas que também intervisse no sentido de antecipar, de contribuir com essas reformas, de forma a não permitir que elas se aprofundem. Essa seria uma expectativa. O Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, há 2 semanas deu uma entrevista muito interessante. E agora, essa semana, deu outra entrevista. Mas há 2 semanas ele disse uma coisa absolutamente verdadeira. O maior problema do Brasil é que as principais reformas dependem daqueles que vão perder com a reforma. Então, exatamente. Esse é o problema. Reforma política deve ser levada a cabo por quem? Por deputados e senadores. Uma reforma política virá contrariar interesse, uma verdadeira reforma política que o país precisa virá a contrariar interesse de quem? Dos deputados e senadores que já estão lá. Esse é o nosso problema. E a sociedade organizada teria força para conseguir implementá-la se houvesse um plano claro, produzido, quem sabe, por uma OAB, discutido em todas os órgãos, as federações, associações de profissionais liberais, de categorias de trabalhadores. Ela conseguiria ter força no sentido de permear, de conseguir entrar no Congresso Nacional? Tem que tentar. Eu não tenho dúvida que virá de fora para dentro. Lá dentro, por si só, por geração espontânea ou por interesse do Congresso Nacional, não sai. Agora, eu até, de certa forma, quando eu ouço as pessoas, nessa entrevista que a gente assistiu há pouco aí, indignadas e, de certa forma, eu fico até feliz por eles estarem discutindo política. As pessoas não gostam de discutir, acham que esse é um assunto ruim. Teve uma pessoa aí que falou que não gosta de política e que não iria falar sobre isso. A maioria das pessoas não gosta de política e não discute isso, né? Eu acho que isso, para chegar nesse momento de ter uma reforma política, o povo tem que pedir, tem que ir para a rua, tem que debater, tem que ter conhecimento e discutir isso. As pessoas precisam participar disso para acontecer alguma coisa de novo, senão vamos ficar nós aqui discutindo os poucos que se interessam por isso e nada acaba acontecendo. A questão política é uma necessidade de estar ao par do assunto, não é o querer. Só uma ponderação, porque eu estava me referindo ao eleitor quando ele vota para cargos proporcionais, vereador, deputado estadual. Agora, evidentemente, quando o eleitor vota no candidato a prefeito X e ele é um desastre, a responsabilidade do eleitor. Quando ele vota num governador Y e esse governador é um desastre, é um fracasso, o principal responsável é o eleitor. Quando vota num candidato a prefeito, porque aí o voto é o princípio majoritário. Correto, professor, mas também nós precisamos levar em conta de que muitos destes eleitos que foram escolhidos e, portanto, os eleitores têm a responsabilidade, mas é preciso levar em conta que existem outros fatores que influenciam o processo de decisão deste eleitor, que é o processo de marketing, é o marketing político que acaba interferindo fortemente no voto do eleitor. Então, hoje, nós vivemos, na verdade, um país que precisa de uma reforma imensa no próprio arcabouço político institucional. Nós precisamos de uma reforma no judiciário também. Nós temos 2 advogados aqui na mesa que sabem que é impossível um país viver com processos em cima da mesa que levam 10 anos para serem julgados, mas que justiça nós temos no país hoje? E nós recentemente assistimos o debate sobre uma senhora que roubou um chocolate e mais alguma coisa, que pegou 2 anos de prisão ou 3 anos de prisão contra os assaltos de colarinho branco que ficam impunes, ou que agora, se Deus quiser, o Brasil será passado a limpo, mas nós temos mudanças muito profundas para que aconteçam no país e que ultrapassam a questão do debate sobre as reformas no processo eleitoral, as reformas que devem ter na Câmara e no Senado. E nesse sentido, eu também compreendo que nós, sociedade, temos muita falta de informação sobre as questões constitucionais e jurídicas, no sentido de podermos contribuir mais. De novo, eu apelo às instituições organizadas que ajudem a sociedade a compreender melhor o processo, porque a própria mídia, a quem nós temos acesso no dia a dia, não está conseguindo fazer com que a gente compreenda. E, obviamente, porque a gente sabe que há lados, né? Existem opções.
seja a grande mídia ou seja a pequena mídia, há sempre uma opção. E aí que nós estamos vivendo um período muito importante, é uma crise extremamente séria sobre os valores, sobre a própria existência da sociedade brasileira, e acho que o final dela vai fazer com que a gente evolua. De toda forma, a Lava Jato, sem dúvida nenhuma, hoje é o principal instrumento para esse processo de evolução, que tem a sorte, o Sérgio Moro e toda a sua equipe de procuradores de Polícia Federal, a alcançar os objetivos, mas estamos correndo riscos. Eu só queria complementar, claro, em relação ao que o professor Wilson falou, eu acho que uma coisa que é fundamental, além dessa mudança na forma de eleições, que são proporcionais, enfim, a reeleição teria que terminar, sabe? Ou ter um limitador para isso. Os políticos se elegem para pensar na próxima eleição e trabalham para isso, viram uma carreira, tem que acabar a profissão, não pode ser profissão política, e sim, ele está lá a serviço do povo por um determinado período, que poderia ser no máximo 5 anos, 8 anos, sendo, digamos que fosse 4 e mais um novo mandato, né? Eu acho que isso seria fundamental também para... E mudaram a prerrogativa de foro, preservá-la para situações muito específicas, para agentes públicos muito específicos. Eu não sou contrário que o presidente da República tenha prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, quem sabe até o presidente de ambas as casas legislativas. Agora, todos os deputados, o sujeito pratica um estelionato, pratica um estupro, vai se proteger participa de uma quadrilha que faz roubo de carga, tem prerrogativa de foro por função. E eu gostaria de concordar, se a Graziella me permite, com o argumento que ela expôs antes, no primeiro bloco. Também partilho do seu entendimento que temos que ir até as últimas consequências. Até as últimas. Evidentemente, isso tem um preço. Tá? Custa caro isso do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Mas é um caminho sem retorno, na minha opinião. Nós não podemos voltar atrás, não podemos amitigar, não podemos fazer aquilo que muitas vezes se fez na história do Brasil, de fazer a famosa estratégia da conciliação por cima, tem um preço, já estamos pagando um preço, assim foi em outros países. O problema é o seguinte, quer dizer, a atividade política, ela não é em si uma atividade criminosa. Tá? Então, a atividade política é uma atividade nobre, isso já foi dito pelos filósofos gregos. Né? O interesse, digamos, objetivo da política é o interesse comum, né? Mas o fato é que no Brasil, nesta quadra histórica que nós vivemos, a política indiscutivelmente foi instrumentalizada em grandes proporções para a prática de atividades criminosas. Graziella, e essas reformas, o direito do cidadão, por exemplo, a reforma da Previdência? Bom, a OAB, a entidade a qual eu represento, e eu particularmente sou totalmente contrária a esta reforma que foi apresentada, a reforma da Previdência, da forma como ela foi apresentada. O que acontece? Foram muitos anos para se conseguir direitos fundamentais, direitos mínimos, trabalhador rural, diversos. E, de repente, a gente chega com um discurso onde o déficit da Previdência está faltando dinheiro ali, e ali é o problema de todo o Brasil, é a Previdência. Bom, existem outros lugares que devem ser mexidos, aposentadorias de outras pessoas. Eu gostaria de olhar no olho dos deputados e perguntar sobre a aposentadoria deles, porque a maioria deles opta no início do seu mandato pela aposentadoria parlamentar e realmente é vergonhoso. Nós falamos de salário mínimo, né? As pessoas atingidas por essa reforma, a maioria no seu salário mínimo, quando os deputados lá se aposentam com aposentadorias enormes. Então, realmente é uma disparidade tremenda. Eu não consigo aceitar. Eu acho que deve ter uma reforma da Previdência, sim, assim como uma reforma trabalhista necessária, mas eu acho que elas não podem ser com a desculpa da crise econômica ou dos problemas que estamos enfrentando, elas serem assim de cima
cima para baixo, a toque de caixa, sem um debate, sem uma conversa maior, porque são direitos fundamentais realmente importantíssimos que vão ser rasgados. Eu sinto assim como a Constituição sendo rasgada, como realmente é demais. Não podemos, o povo não pode permitir que essas reformas ocorram da forma como elas foram apresentadas. Mônica, essas medidas são suficientes para sairmos da crise? São necessárias? Como a economia vê essa situação? Bem, então, parece existir no pano de fundo desta crise política um outro debate que talvez não esteja tão claro para a sociedade. E se não está claro para a sociedade, obviamente que é porque o grande interesse não permite que seja claro para a sociedade. Mas o que existe no âmbito nacional e talvez no âmbito internacional seja um processo muito mais transparente, é o fato de que nós temos na mesa 2 jogos sendo jogados. Um é a manutenção do estado do bem-estar. Qual é o estado do bem-estar? É o estado que, de alguma forma, protege os menos favorecidos e do qual nós somos a favor. Mas, obviamente, somos a favor de um estado do bem-estar social, desde que ele realmente contribua para que a gente possa reduzir os milhões de brasileiros dependentes do estado do bem-estar. De outro lado, ainda dentro deste lado do estado do bem-estar, sob o ponto de vista econômico, nós ainda temos um debate que ainda remonta à época da discussão sobre lucro, salário, questões, conflitos entre capital e trabalho, mas de uma forma muito básica ainda. De outro lado, nós temos uma outra corrente que está discutindo a questão dessas reformas, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista e a questão da terceirização, no sentido de tentar equalizar as condições de competitividade do Brasil com a competitividade mundial. Concordo com a Graziella, no sentido de que o debate sobre a questão previdenciária e ampliando para a trabalhista e para a própria questão da terceirização não foram trazidas para a sociedade de uma forma tão clara. E por isso que a sociedade se coloca contra, porque é preciso abrir a caixa preta sobre tudo e mostrar para a sociedade o que existe de fato. Nesse sentido, eu acho que nem os responsáveis por essas propostas no Congresso Nacional têm sido felizes, e eu acho que não é por acaso, é porque realmente não querem trazer ao debate. A mídia não está sendo capaz de trazer os 2 lados, porque todo mundo tem um lado, talvez até eu mesma colocando isso tenha um lado, né? Mas o que parece é que existem os 2 jogos e isso está influenciando fortemente a questão política e a própria questão sobre as reformas que estão sendo propostas no cenário nacional. O que parece é que nós não conseguimos, como Estado-nação ainda, trazermos um debate mais sofisticado sob o ponto de vista de que como nós deveremos fazer para que, número 1, os trabalhadores, por exemplo, consigam ser trabalhadores do mundo, que não sejam os trabalhadores especializados para as indústrias tradicionais da economia, mas que eles consigam se preparar para competir sob o ponto de vista internacional. E, de outro lado, sob o ponto de vista de ficar nessa discussão sobre fim da contribuição sindical ou não fim da contribuição sindical, muito mais importante do que termos uns sindicatos fortalecidos é que esses sindicatos, eles realmente consigam elevar o grau de competição dos trabalhadores. Mônica, nosso programa está chegando ao fim, agradeço a participação de todos. O assunto renderia por mais 2 horas ou até mais, eu agradeço. O Rede Cabeças fica por aqui, até mais, até o próximo.